Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, já passou-se tanto tempo que você conhece Deus, tanto tempo que você conhece a palavra de Deus, as coisas de Deus, você já deveria estar ensinando para outros. Devendo ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqui está falando de questão espiritual, não é menino de verdade não, tá? Não está falando de criança não, está falando de cristão que não cresceu, cristão que não se desenvolveu na fé, que não evoluiu na fé. É disso que ele está falando. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, e perfeito aqui está falando de adulto, de formado, amém? De pessoa crescida, pessoa que tem experiência, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu estava falando isso com os obreiros antes de começar. Fiz uma reunião com os obreiros, estava ajustando com eles alguns pontos, e eu disse: obreiros, tá? Desses 30 anos de ministério, sempre que tem um incômodo da minha alma, irmão, é batata. Quando eu vou ver, tem uma coisa acontecendo de estranha, de errada. É disso que Paulo está falando. Vou ler de novo. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você é adulto, você percebe quando alguém está com uma certa malícia contra você. Você percebe no olhar a inveja. Quem consegue perceber? Você percebe no olhar a inveja, percebe no olhar que a pessoa não está de coração aberto para você. A criança já não vai perceber. E espiritualmente falando, Paulo está, o escritor aos Hebreus está tratando disso também. A pessoa tem que crescer, mas não, você tem que estar voltando o tempo todo para os mesmos ensinamentos, dizendo: irmão, o cristão não pode fazer isso não, irmão. Irmão, o cristão não pode andar assim não, irmão. A vida de cristão, sabe, é isso que Paulo... Eu estou cismado com Paulo aqui, né? O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, acha-se, supõe-se que é Paulo, mas não há provas, né? Mas a gente fica voltando a isso. Você está no capítulo 5, vá para o capítulo 6 de Hebreus, verso 1 e 2, estamos acabando já. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos, irmãos, está falando de alicerce, coisas primeiras, os primeiros, né, ensinamentos mais antigos, mais rudimentares, mais simples, mais iniciais. Dá para entender isso? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Aqui na minha versão, mas você já entende que é experiência, né? Vida adulta, vida cristã experiente, já, né, experimentada, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo: a gente tinha que ter deixado isso para trás. Não era para estar falando mais nisso não, irmão. O que é certo, o que é errado, porque vocês já deveriam saber disso de cor e praticar isso de cor. Entende? E da doutrina de batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos e do juízo eterno, a gente tinha que ter passado já para outro nível. E como eu queria tratar com vocês em assuntos mais complexos, em assuntos mais difíceis, mas às vezes a gente percebe que alguns não têm estrutura espiritual para suportar. Não tem. Tem gente que não suporta. Você traz uma correção para a pessoa, um negocinho assim simples, já se abala todo, já muda o jeito, sabe? Já fecha o coração, espiritualmente já decai. Aí você olha assim e fala: meu Deus, ainda está no leite.